A gente vai começar aqui, pá, de boa, tranquilo. É só me dizer aí que eu... Vai ter que me dizer, beleza? Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui nessa noite maravilhosa, certo? Eu não sei dizer se eu estou nervoso, se eu estou preocupado, mas quero dizer que estou muito feliz, porque hoje nós estamos estreando, né, este canal de informações, este canal, certo? Onde o nosso desejo é trazer a Porto Seguro, região, ao Brasil, por que não dizer ao mundo através da internet, as informações. E hoje é um dia de grande felicidade para mim, porque é o dia de estreia do nosso podcast Mentalize. E quando eu estava pensando, né, quem seria a primeira pessoa a inaugurar esse podcast, né, imediatamente veio na minha mente que eu tinha que trazer aqui alguém que fez, alguém que faz, alguém que sabe fazer e alguém que ainda tem muito a ser feito. Está conosco, inaugurando o podcast Mentalize, Luciano Francisqueto. Luciano, boa noite. É um prazer muito grande ter você aqui conosco. Boa noite, Miro. Boa noite, Costa Descobrimento, Itabela, Porto Seguro, Eunápolis, toda a costa. Sim, primeiramente agradecer a Deus, né? Sim. E uma responsabilidade, né? Primeiro, é a responsabilidade muito grande. Eu fico feliz, também estou um pouquinho nervoso, como você também está, né? Inaugurar, eu até brinquei, falei, Miro, mas você tá... Não, é o primeiro mesmo, está entrando. É o primeiro? Então, assim, Miro, felicidade, eu quero, assim, agradecer de coração, né? Tudo que você está proporcionando para Itabela, região, Porto Seguro, esse podcast aí, e dizer que é uma honra inaugurar com a sua pessoa e dizer que para mim assim, é um momento ímpar na minha vida. Ok, Luciano, primeiro eu quero também lhe agradecer por ter aceitado ao convite de estar conosco aqui e dizer que quando eu joguei nas ruas e joguei nos canais, né, e joguei nas redes sociais de que estaria estreando o nosso podcast Luciano Francisqueto, isso gerou, certo, uma euforia muito grande nas pessoas, certo? Imediatamente muita gente começou a me ligar, né, e eu comecei a mandar para você vários links, né, de várias confissões de amores, né, de um monte de gente dizer, esse aí eu voto, esse é o cara, esse eu gosto demais e tal, e meu celular começou a embolar de elogios, era um atrás do outro. Luciano, nós estamos aqui para bater um papo, certo? Eu tenho perguntas para lhe fazer e é claro que nós temos do outro lado aí milhares de pessoas nos assistindo, eu acredito nisso, né, centenas ou milhares. Esse podcast depois vai ser reproduzido para várias outras plataformas, não é? Mas a primeira pergunta que eu tenho a lhe falar, não é? Quem é Luciano Francisqueto? Em poucas palavras, conta para nós, porque eu tenho outras perguntas picantes, pergunta que eu acho que você vai dar vontade de sair correndo daqui. Mas quem é Luciano Francisqueto? Conta pra gente aí. Então, Luciano é um morador de Itabela, né? Nasci praticamente em Itabela, nasci no Pará, mas com 1 ano de idade vim para Itabela, e nossa família toda mora na cidade de Itabela, agricultor, pessoa simples, trabalhador, e está na política, né? Meu pai já foi prefeito de Itabela, vice-prefeito de Porto Seguro, e aí entramos na política tem mais ou menos uns 45 anos, desde 82. Certo. 82, 43 anos. 43 anos na política, mas lá o nosso ramo é o café. Nós somos cafeicultor, agricultor. Certo. E a família toda mora em Itabela. Agora tem uma parte residindo aqui em Trancoso, Porto Seguro. Mas é isso aí. Pessoas simples que sempre são melhor para a nossa cidade, né? Onde eu fui prefeito. Você me falou que seu pai foi vice-prefeito de Porto Seguro. De Porto Seguro. Foi vice e o prefeito era Valdivo Costa, em 82. Valdivo Costa, em certo. 82.
Mas eu também estou conversando hoje com uma pessoa, certo, que tem uma história de superação, uma história de alguém que não se entregou. Estou conversando com... você mandou eu ficar bem à vontade? Eu estou conversando com um cara que tomou 3 lapadas, certo? Tentou uma vez, pau. Tentou a segunda, pau. Tentou a terceira, Itabela não te queria, parece. Você me disse que chegou a ter 900 votos. Não, 269 votos. Ah, foi... Rapaz, eu contei que era 900. Não. Quer dizer que como candidato a prefeito, você tentou 3 vezes e depois você chegou a ter 269 votos. Luciano, eu quero saber de você o que se passava após cada tentativa dessa, o que se passava na sua cabeça e o que te fez não desistir, né, tomando 3 lapadas. Eu tomei um agora que tô me recuperando, né? Agora, mas a sua foram 3, né? Então, Miro, eu sempre gostei de política, né? Nasci no berço político, como eu disse. Meu pai já foi vice-prefeito de Porto Seguro, prefeito de Itabela. E eu sempre tive o sonho de ser prefeito. Desde novinho, né? Na sala. O que você quer ser? Um falava jogador de bola, outro. E eu falava, não, eu quero ser prefeito. E aí eu fui tentando, né? Saí a primeira vez com 27 anos, a prefeito, não ganhei. Aí tentei de novo, a segunda vez, não ganhei. Na terceira vez, graças a Deus, Deus me deu a possibilidade de estar prefeito. E eu falei assim, ó, quando eu ganhar, eu vou lutar. Então você perdeu 2? Não, perdi 3. Perdeu 3. Uma para vice, foi vice de Dino Pereira, certo. E 2 para prefeito. Certo, encosta mais aqui. E 2 para prefeito. Aí eu falei assim, o dia que eu ganhar, eu quero fazer diferente. Sim. Eu quero honrar, né, os votos que a população me deu e quero fazer a diferença como os outros não fizeram na cidade. E eu tinha esses sonhos de estar prefeito, ser prefeito, para fazer isso. Fazer o diferente, fazer o melhor para a cidade. Mas não foi fácil, Mírio. Sim. E cheguei até a pensar em desistir, porque certo. Você entra uma vez, você perde, entra a segunda vez, você perde, entra a terceira vez, você fala, onde está o erro? Onde está o problema de eu não estar prefeito nessa cidade? Mas aí, graças a Deus, Deus me deu a oportunidade e eu abracei. Eu abracei e eu acredito que hoje eu tenho essa felicidade de chegar em Itabela, as pessoas me parabenizar. Chego na cidade vizinha, a cidade vizinha me parabenizar. Isso é o mais importante em um político. Eu deixar o seu legado, deixar a sua história, uma história de trabalho e dar continuidade, né? Agora mesmo lá, eu saí da política, né? Fiz 2 mandatos, 8 anos e deixei nosso sucessor lá, o Ricardo Flaulino. Luciano, você tentou 3 vezes, perdeu, não desistiu. Eu acho que isso é uma história de superação para muita gente. Né? Até para mim, que já disse que não quero ser candidato mais nunca na minha vida, porque a lapada foi grande demais. Então, não sei, rapaz. A patroa disse que não quer mais que eu mexa com isso. Ela prefere que eu fique conversando com a galera como você, né, com os deputados, com os vereadores, fazendo meu trabalho de jornalismo. Mas aí, de repente, Itabela acorda e diz, vamos dar uma oportunidade para Luciano. Luciano, então, pega uma cidade que eu conheço a realidade de Itabela. Eu sei que Itabela foi saqueada, a gente não precisa estar dizendo nomes aqui, mas uma cidade que foi saqueada, uma cidade que ninguém queria ir morar em Itabela, era conhecida como uma cidade de passagem. Verdade. Certo? Conhecida como uma cidade de passagem, uma cidade dormitório apenas, né, dos caminhoneiros que paravam ali nos postos. Ou seja, a fama de Itabela não era nada bom. Mas, de repente, a gente começa aqui em Trancoso, em Porto Seguro, nas redes sociais, certo? Nos grupos de WhatsApp, a gente começa a ver gente postar, não é, de que existia um homem lá em Itabela que estava mudando a cara de Itabela. A pergunta que eu tenho para fazer para você é o seguinte, se a gente for comparar os recursos que Porto Seguro recebe e os recursos que Itabela recebe, certo? A minha pergunta que eu tenho para fazer para você é o seguinte, hoje nos falta muita coisa em Porto Seguro, muita coisa em Trancoso.
Qual o segredo de você, com uma renda tão mínima, com recursos tão ínfimos em relação a Porto Seguro, certo? Qual o segredo de você ter conseguido fazer tanto com tão pouca grana? Então, Miro, eu acho que na vida tudo que você faz, você tem que ser o melhor. Não importa o que você faça. Eu sempre falo que não importa o que você faça na vida. Se você for um vendedor de laranja, você tem que ser o melhor vendedor de laranja. Se você vender banana na feira, tem que ser um dos melhores vendedores de banana na feira. E é assim na política. A pessoa, quando entra na política, ela está ali dedicar ao melhor para a cidade. Você é um servidor público, você é uma pessoa que está ali exercendo um mandato que não é seu, é do povo. Então, eu sempre vi dessa forma. Eu vejo que Itabela, ela estava num caminho assim, meio complicado, como você disse, era um caminho só de passagem, as pessoas passavam, nem sabiam onde era Itabela. Uhum. Eu falei, agora eu vou mudar a história da cidade. Sim. Eu gosto, amo Itabela, eu sou apaixonado por Itabela, eu vou fazer diferente. E aí eu fui para a rua, acordando de manhã cedo, indo para as obras, pesquisando, aprendendo administração pública, que eu sempre trabalhei no privado, e eu falei assim, não tem muita diferença não, agora você tem que fazer por amor. Certo. Fazer por vontade, amor, dedicação. Sim. E perguntar. A sua melhor resposta é a rua. É perguntar à comunidade, aos bairros, às associações, o que tem que melhorar, tem que mudar, onde está o erro, ouvir, né? Às vezes, por mais que a gente o ser humano é um pouco teimoso, mas dá o braço a torcer, porque ali o povo está na rua. Cada bairro sabe da sua dificuldade, cada distrito sabe da sua dificuldade, e a gente tem que atender. E trabalhar diferente, trabalhar com amor. Eu acho que o amor, ele vence tudo. Eu sempre tenho isso dentro do meu coração, que às vezes que a gente chega preocupado, uma administração pública não é fácil, mas você pegar aquilo ali com garra e com vontade de vencer e fazer, e o resultado final é muito agradável, porque pode ter certeza de uma coisa, o político quando está bom, você vai na rua, a criancinha sorri para ele. Tá te chamando, brincando. Lá mesmo em Itabela, quando sai nos bairros lá, cabeça de roló, careca. Cabeça de ovo, não? Cabeça de ovo. Eles ficam brincando. E isso é legal, porque quando a criança tá em casa, chega na rua, um político tá na rua, a criança tá brincando, é porque o pai e a mãe dentro de casa tá falando bem. E aí eu abraçava essas crianças e eles pediram, calça meu bairro, minha rua tá calçada, Luciano, a lâmpada da minha casa lá, da rua lá, tá faltando. Então eu comecei a abraçar isso de verdade. Eu acho que falta isso em muitos políticos. Esse amor, a vontade de fazer, a vontade de vencer, a vontade de falar assim, vamos fazer diferente. E uma coisa que é diferente do privado, que o dinheiro vem todo mês, meu irmão. Sim. O dinheiro está ali, é só você fazer conta, a canetinha está na mão. Sim. Quando é que vem, o que dá para fazer, entendeu? Então não tem muita assim, dificuldade não. É querer fazer e o secretariado, as pessoas em volta de você, pessoas boas, que têm o mesmo sonho, a mesma vontade de vencer uma cidade para ser feliz essa cidade. Você que está chegando agora no nosso podcast Mentalize, eu estou com ele, Luciano Francisqueto, um homem que fez a história de uma cidade mudar. Luciano, qual foi a emoção que você sentiu, né, depois de 3 derrotas, uma após a outra? Como é que foi quando você abriu as urnas e disseram para você, rapaz, você é o prefeito da cidade? Conta para mim. Eu sonho com um negócio desse, rapaz. Fala você aí. Imagina você perder 3. Sim. Você já vai na última, assim, naquela, rapaz, será que vai dar certo? E eu ganhei só com 690 votos. Certo. Quando eu ganhei. Foi apertado. Você ganhou para quem? Eu ganhei era Sueli e Leleu. Eu ganhei para Leleu. Leleu ficou em segundo, Sueli ficou em terceiro. Mas todo mundo na mesma faixa etária de 4 mil e poucos votos. Certo. Então eu ganhei com 690 votos de diferença. Então foi muito apertado. Foi apertado. Então era quando abri uma urna, aquela emoção, meu Deus, não vai dar certo, vai. Eu falei, não acredito. Certo. Aí quando falou assim, não, você é o prefeito, eu não acreditei, né? Sim. Mas assim, um sonho realizado de esperar 16 anos para estar prefeito numa cidade. Falei, agora, Deus Luciano, me deu a oportunidade, eu vou fazer a diferença. Você tocou em algumas palavras aí, por exemplo, você falou de amor, você falou de vontade de fazer, você falou de fazer contas, de respeito ao dinheiro público, de se ver quanto que se tem.
e você falou de empatia. E essas palavras que você falou, hoje quando a gente conversa com alguns políticos, alguns deles riem de nós, certo? Porque isso deixou de existir em muitas gestões. Não é? Tem muita gente que, na verdade, vê a política apenas como uma arte de enriquecer a si próprio, certo? E quem quiser que se exploda para lá, essa é a verdade. Não é? Mas você perdeu, ganhou e você colocou seu coração dentro de Itabela. Aí você começa a mudar a história de Itabela no seu primeiro mandato. Foi fácil o início? Ou você pegou a cidade com dívidas demais? Eu peguei a cidade, Miro, a cidade toda acabada, destruída. Autoestima da população não tinha. Cidade escura, sim, cidade suja, cidade que era só de passagem mesmo. Sim. Eu falei, vou fazer a mudança. Fui para cima, chamei meu secretariado, lógico que sem um secretariado as pessoas em volta de você tem pessoas que querem o mesmo objetivo, uma cidade melhor. E a gente foi lutando. É tanto que eu ganhei com 690 votos. Sim. A primeira eleição. Quando eu fui para a reeleição, sim, ganhamos com mais de 7 mil votos de frente. Olha só, você toca num assunto muito importante e eu vi que... 72%. 72%. Eu ganhei com 34%, depois ganhei com 72% da população acreditou em mim. Eu queria só registrar de que hoje está conosco aqui também o mega empresário Igor Madeira, certo? Acompanhando. Igor, é um prazer ter você aqui conosco. Está comigo também, né, minha assessora política, Sóis Rabelo. Está comigo aqui meu amorzinho, minha namorada, minha gatinha, certo? Que está fazendo essa transmissão. A mulher da minha vida, essa gata que eu vou casar com ela de novo, Nabila Kellen. Né? Luciano, você falou de uma coisa muito importante. Você falou sobre secretariado, saber escolher. Você acredita que esse foi um dos segredos de você ter se tornado esse nome desejado? Você acha que essas pessoas lhe ajudaram a... Ninguém faz nada sozinho. Olha nós aqui, somos uma equipe, né? Sua esposa te ajudando. Sim, e muito. Sua amiga, Sóis também. Tá o Igor aqui me ajudando também, me trouxe aqui. Então tudo é dessa forma. Eu acho que ninguém sozinho vence nada. É um conjunto de ideias, é conjunto de forças. Certo. E assim a prefeitura é. Se você tiver, talvez às vezes o prefeito até tem boa vontade, mas escolhe um secretariado ruim, não vai para lugar nenhum. Sim. As coisas ficam difíceis porque você quer ir para frente, o cara puxa para trás, e é o que você falou, às vezes não pensa na cidade, só quer saber da questão financeira, né? E como você disse, então fica difícil. Então tem que ter ideias, um conjunto de ideias e levar a cidade a sério. É o que poucos políticos levam. Eu estava conversando com o Ricardo, até tocar num sucessor nosso lá que fizemos. Eu falei, Ricardo, você quer ser prefeito ou quer brincar de ser prefeito? Se você quiser brincar de ser prefeito, você só vai ficar só 4 anos. Como muitas cidades só ficaram 4 anos. Você quer ser prefeito, quer trabalhar para a cidade, quer ter responsabilidade, não vai ser fácil. Se você achar que você vai ser prefeito, que você vai ficar curtindo, vai acordar 9 horas, não vai trabalhar... O povo com o primeiro ano já começa a pegar a raiva da sua cara. Aí você vai ser prefeito uma vez só na sua vida. Mas você quer ter responsabilidade de estar prefeito, trabalhe, acorde cedo, vai para as obras, seja responsável, ouve o povo. É dessa forma, eu acho, que dá uma boa administração. Não só em Itabela, como em qualquer lugar do Brasil. É o que está faltando. Político sério, político que abraça a cidade, que tem responsabilidade, mas parece que tem... a pessoa que não é preparada, parece que o poder só para a cabeça. Sim. Virou prefeito, parece que aquilo é um mega star. Sim. E não quer trabalhar, acha que depois conserta, acha que tudo que fala, outro que fala não pode achar que ele está errado, ele é o dono da razão. Isso aí atrapalha muito na administração. Inclusive, quando você fala sobre essa questão da vaidade, né? O cara chegou no poder, já era, se envaideceu. Eu estava comentando com alguns amigos que nós tivemos juntos esse final de semana, tive o prazer de lhe mostrar alguns locais aqui, e eu cheguei em casa comentando um momento em que você chamou minha atenção, certo? Quando uma pessoa
chegou na mesa que nós estávamos e eu pensei que aquela pessoa estava lhe incomodando junto com sua família. Você olhou para mim e disse, Miro, para com isso, porque eu sou povão e tal, nós somos povão, nós somos da roça, e eu vi verdade nisso. Né? E existe um texto bíblico que diz que o galardão da humildade são 3 coisas: riquezas, honra e vida, não é? Riqueza de alma, de espírito, e hoje eu acredito que você herda uma grande riqueza, que é o desejo do povo que lhe deseja. Olha só, o desejo do povo que lhe quer. Você passou a ser, não é, depois do primeiro e do segundo mandato, um nome onde, por onde eu passo, as pessoas comentam: a quem me dera se este homem fosse o prefeito de Porto Seguro, a quem me dera se esse homem fosse o nosso deputado, a quem me dera se esse homem fosse o prefeito de tal cidade. Me faz lembrar muito da história de Salomão, que você sabe que foi um grande rei, não é? Inteligente demais, o reinado dele foi incrível, né? E muitos reis vinham querer saber qual era o segredo de Salomão, certo? Porque ele conseguia fazer um governo tão bonito e tão próspero, né? Qual o verdadeiro segredo de Francisqueto? Você pode contar aqui para nós, para deixar Itabela do jeito que você deixou, né? Fazer tudo isso que você fez? Miro, palavra é simplicidade. Eu nasci numa família simples. Meu pai, por mais que foi prefeito, vice-prefeito, mas nunca se vadeceu. Ele sempre falou com a gente, com os filhos: olha, respeita as pessoas, um bom dia, boa tarde, boa noite, não faz mal a ninguém. Onde você passa, você conversa com as pessoas, seja simples, porque isso aí você só tem a ganhar. E é da nossa família. Quando eu falo Luciano, não é do Luciano, é meu pai, minha mãe, meus irmãos. Eu estou passando essa herança para os meus sobrinhos, a família, porque eu acho que o melhor caminho é você ser simples, porque nessa vida todo mundo só tem um caminho. Esse caminho é o seu, é o meu, que um dia chega, né? Então que a gente vai deixar o nosso legado. E o legado que meu pai sempre nos ensinou, minha mãe, até mandar um beijo para ela, dona Neuza, com certeza ela tá ouvindo. Dona Neuza, um abraço, dona Neuza. Ismael, dona Neuza, as irmãs. O legado é ser simples, é ser direito, é ser honesto, é valorizar as pessoas. Aquele dia mesmo que você deu, eu vi que você, será que ele está incomodando? Eu senti isso em você, mas pelo contrário, eu estava adorando a conversa dele ali. Certo. Porque eu estava entendendo o que ele estava conversando. Certo. Então, assim, a gente tem essa troca, é o que você falou, a gente nasceu num berço de simplicidade. Eu acho que a vida é dessa forma. Não tem valor melhor, não tem preço maior do que você ser visto como uma pessoa simples. Ô Sócio, tem alguma pergunta aí? Se tiver, passa pra gente aí e tal. Beleza? Bom, você está aqui no podcast Mentalize e hoje é a nossa estreia, certo? Estreia de hoje com Luciano Francisqueto, que foi prefeito de Itabela por 2 mandatos, certo? Fez o seu sucessor, não é, o Ricardo Flauzino, mas existe uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, porque essa pergunta a cidade quase toda está fazendo. Há poucas horas atrás eu fui cortar capim para os cavalos ali e encontrei um cidadão chamado Hudson, que disse que lhe conhece. Hudson, né? E ele chegou a dizer assim... Um abraço para ele, um abraço aí. Mande, que está lhe assistindo. E não somente Hudson, mas esses dias você estava na praia, chegou uma turma grande, mais de 6 pessoas, e lhe cercaram e começaram a perguntar para você: Luciano Francisqueto tem pretensão de ser deputado estadual, ser deputado federal, e se tem pretensão de ser prefeito de Porto Seguro, já que você é um cidadão, você mora também aqui em Trancoso, você tem casa em Trancoso, e tem um bocado de gente que quer saber. Você disse que eu podia perguntar o que eu quisesse, né?
Já passou na sua cabeça isso? Ser um candidato a prefeito de Porto Seguro, essa cidade que... Ô, Miro, precisa tanto desse modelo seu lá de Itabela, né? Eu fico feliz, não só por Seguro, eu vou em outras cidades vizinhas aqui na costa. Quando eu chego em Eunápolis, Porto Seguro, as pessoas perguntam: Luciano, vem para Porto Seguro, vem para Eunápolis, vem para a região aqui, fazer o trabalho que você fez lá em Itabela. Nesse momento agora, o Miro, eu estou assim, de coração, eu não tenho... não parei para pensar ainda sobre os convites. Eu fico muito feliz. Certo. Fico feliz porque você chega numa cidade, a pessoa te convidando para ser prefeito daquela cidade. Sim. É um momento de felicidade, porque se eu tivesse saído ruim como político, ninguém me queria. Então, essa boa administração que eu fiz em Itabela, ela refletiu aqui na Costa Descobrimento. Eu também fui presidente do Condesc, certo. Fiquei 7 anos como presidente, isso. Administrando, né, a Costa do Descobrimento. E as pessoas convidam e a gente fica feliz. No momento agora eu quero cuidar da minha filhinha, tenho 2 filhas, né? Eu passei 8 anos aí cuidando de uma cidade. Sim. E eu tenho que dar um tempo para pensar. Certo. Eu quero cuidar da minha filha. Estou com uma filhinha de 1 ano e 8 meses. Mandar até um abraço para minha esposa, Luana, Luma, Luciana. E eu vejo assim que o momento agora de dar um tempo. Assim, eu fico muito feliz, né, pelos convites que eu recebo, mas o momento agora é de família. Eu quero dar esse tempo para minha família, pensar com carinho. Quem sabe lá na frente, né? Quem sabe é o povo, né? Quem pede é o povo, e Deus que decide as coisas da minha vida. Quando você fala, estou descansando, eu estava pensando nisso essa semana. Eu sou muito de a minha mente não para o tempo todo, né? Apesar de tomar um remedinho para ver se ela para, mas ela não para, né? E eu estava pensando, né? Pensando nisso que você disse, e um dos ex-assessores seu disse para mim que você estava descansando porque não foi fácil 2 mandatos. Difícil. Certo? Então, eu estou conversando com alguém que não somente teve 2 mandatos, mas alguém que trabalhou muito. Verdade. Mas desse muito que você fez, qual foi a obra que mais te marcou lá em Itabela, que era um desafio e você conseguiu fazer? Levantar a alta estima da população. Olha aí. Esse foi o maior desafio. O povo tinha vergonha de falar que morava em Itabela. Eu pensei que você ia falar de outra coisa, O povo tinha vergonha. É. Obras, graças a Deus, eu fiz pavimentação, colégios, praças. A infraestrutura eu construí muito. Mas a autoestima da população era lá embaixo. Não tinha. As pessoas tinham vergonha de falar que morava em Itabela. Onde você mora? Falar que morava em qualquer lugar, menos em Itabela. Olha. E eu levantei a autoestima. As pessoas hoje têm orgulho em dizer que Itabela é a maior cidade do agronegócio da Bahia. Que Itabela hoje é respeitada onde que passa. Itabela hoje é a coisa mais linda. Você pega da divisa da Bahia até Salvador, da divisa ali do Espírito Santo até Salvador, na BR-101, uma das cidades mais bem arrumadinhas. Sim. A cidade que hoje todo mundo fala que é a princesinha da Bahia. Sim. Então a autoestima da população foi o maior desafio meu. E graças a Deus hoje todo mundo que mora em Itabela é feliz em morar em Itabela. Pô, eu esperava ouvir de você uma outra resposta, mas essa resposta realmente é o que só. Você pode falar, aqui a gente está à vontade. Sim, como que você fez isso? Como que você levantou a resposta lá atrás? Ouvindo a população. Isso, o segredo. Ouvindo as crianças. Ouvindo a população, né? Ouvindo as mães, ouvindo os bairros, os distritos, porque o político, ele tem que ouvir o povo. A melhor resposta é o povo. Quando o povo está feliz, a criança chega até o prefeito, abraça, beija. Foi lá atrás que eu disse a resposta. E eu vejo dessa forma. A autoestima de uma cidade, ela é feita dessa forma, né? É feita de pessoas que querem a melhoria de uma cidade, e Itabela precisava disso, a autoestima. Luciano, eu tive um amigo chamado Miguel Cunha Coutinho, foi prefeito da cidade de Ipiaú, Bahia, Coutinho. Certo? Miguel Cunha Coutinho foi conhecido como o pai dos pobres, né? Eu fui locutor de campanha de Miguel, e Miguel, um certo dia, ele me disse uma coisa que eu não me esqueço. Ele disse: Miro, na minha época não se existiam 10% dos recursos que vêm hoje para as prefeituras
e eu conseguia fazer muita coisa na cidade. Ele construiu quase que a cidade toda. E aí ele finaliza dizendo para mim, eu não entendo como que hoje existem tantos recursos que vêm para as prefeituras e os prefeitos vivem reclamando e muitos não conseguem fazer nada, certo? O que é que você diz disso? Existem muitos recursos, muita gente não consegue fazer nada. Por quê, Luciano? Olha bem, Mira, a administração pública, ela não é fácil. Falar assim que é fácil, que o dinheiro vem, você administra. Eu acho assim que, é como eu te disse, tem que ter secretários bons, você tem que estar em cima da finança, você tem que ver o que entra, o que você pode gastar, respeitar o funcionário, os salários, pagar em dias. Lá em Tabela tinha esse defeito, todos os prefeitos que entraram lá atrasaram os salários. Você não atrasou? Eu só antecipava. Nem no primeiro mandato? Nunca, graças a Deus. Foram 96 meses de salário antecipado. Nunca teve nunca paguei um bate-panela, nada paguei disso? Dia 1º, dia 2, dia 3, não. Eu sempre pagava 28, 29, 30, 31. Sempre paguei, graças a Deus, eu sempre tive essa honra em dizer assim, ó, salário em dias é obrigação. Sim. Agora, antecipar o salário é gestão. É gestão. E eu sempre fiz isso. Certo. Eu acho que o caminho é esse aí. Você não respeitar o dinheiro público. Você não encarou greve? Olha, Miros, teve, a palavra não é greve, teve situações difíceis, Sim. Porque as pessoas, queira ou não queira, têm oposição. Sim. Tem pessoas que você sabe que trabalham, quanto pior, melhor, né? Mas graças a Deus, resolvemos tudo numa boa, todo mundo saiu satisfeito, todas as classes, eu acredito que principalmente as classes que atrasavam o salário, que não pagavam em dia, eu sempre tive assim, honrei com eles. Agora, o problema na prefeitura, como qualquer lugar, ela existe. Tem que saber administrar, tem que saber conversar, e é dessa forma aí eu vejo a administração pública. Luciano, no dia que você foi passar a chave de Itabela para Ricardo Flauzino, eu estava lá presente, lhe agradeço pelo convite, né, de ser o apresentador disso aí, mas na hora que você chegou naquela quadra entupida de gente, parece que a cidade toda foi naquele dia, na hora que você chegou, eu não estou aqui para lhe jogar floreios, eu estou aqui para falar de fatos, de verdades. Na hora que você chegou, eu via no olhar das pessoas, e eu comentei isso com minha esposa, e comentei com mais pessoas, eu cheguei aqui bestificado, não é? Porque o povo hoje tem muita raiva de político, não acredita mais em político, mas na hora que você entrou dentro daquela quadra, parecia que era uma escola de samba que estava entrando, o povo foi ao delírio no momento em que eu abri a boca e disse, e agora vamos ouvir o maior prefeito das galáxias, Luciano Francisqueto, e aquele povo, tinha gente que estava chorando, né, se despedindo de você, e agora era o novo prefeito. Eu sentia que as pessoas queriam até que você que tivesse um terceiro mandato seu, né? Como que é isso? Sair com um índice de aprovação de mais de 80%, acredito que você teve. Verdade. Não é? Eu vi que Itabela passou a te amar. Não é? Qual a sensação que te traz? Você foi um cara que levantou a autoestima, como você disse. Eu esperava que você ia responder que a maior obra que você fez foi, sei lá, construir alguma escola, alguma coisa. 14 escolas. 14 escolas. Reforma e construção. 14 escolas. Gente, olha aqui. Entre reforma e construção. Olha para essa câmera aqui. Eu estou conversando com um prefeito que está me dizendo que construiu 14 escolas. Entre reforma e construção, 14 escolas. Entre reforma e construção, 14 escolas. Mas fizemos ginásio de esporte, quadras, praças, calcei praticamente Monte Pascoal do distrito, 90% do distrito, Montinho, calcei muito, Tabela, asfalto. Ih, rapaz, graças a Deus, aí eu entro nas ruas e falo, rapaz, essa rua aí, eu que fiz ela, até esqueço, porque a gente trabalhou muito, entendeu, Miro? Então, assim, eu fico muito feliz, como você disse, as pessoas queriam até o terceiro mandato, mas a lei não permitia, né? E você também é um grande
locutor, né? Você emocionou, todo mundo gostou, você colocou a gente lá para cima. Eu sou um chorão, pô. Você faz parte, né? Então você nos ajudou, mas as pessoas é verdade. Não, as pessoas choram, eu elas disse... abraçam, elas até me tratam com... Eu sinto assim... e assim, está acontecendo não só em Itabela. Sim. A cidade não, eu vou, as pessoas me abraçam e parabenizam. Não tem coisa melhor para o político. Parabenizar pelo trabalho. Né? Não só pelo político, qualquer... onde você for trabalhar, as pessoas te dão parabéns. Nossa, parabéns, você é um grande músico, você é um grande locutor. Tem preço? Não existe preço para isso. Não tem. Então é a mesma coisa um político. Eu acho que o maior preço do político é ele ser parabenizado por um bom trabalho. Para mim não existe preço. Eu estou conversando com ele, que foi 2 vezes prefeito da cidade de Itabela, Luciano Francisqueto, me dando a honra de estrear, de inaugurar tudo isso que você está vendo aqui. A honra é certo? Minha. O nosso podcast. Mas eu também estou tendo a honra de estar lhe assistindo, certo? Um cara que também a história dele me encantou, certo? Filho de uma mulher que vendia pastel dentro de Itabela, um amigo seu, foi seu secretário, foi funcionário de supermercado, veio de uma vida simples. Eu estou falando dele, Ricardo Flauzino, meu irmão. Luciano, o homem está lhe assistindo agora. Oi, Ricardo. E aí, Ricardo? Como é que foi essa coisa de escolher Ricardo? E no dia que eu estava lá, alguns oponentes fizeram um vídeo desistindo da candidatura. Por que Ricardo? Fala pra mim. Ricardo, ele é uma pessoa que eu via nele a vontade de ser prefeito de Itabela. A responsabilidade. Ele foi meu assessor. Ele falava pra você que tinha vontade? Ele foi vereador, também já esteve como vereador. Sim. E ele sempre desejava estar prefeito e fazer um bom mandato. Eu via nele essa capacidade. Sim. Falei, Ricardo, eu tenho um grupo a qual vamos escolher um nome, né? Só que eu preciso também ser democrático para o meu grupo. Vamos colocar 3, 4 nomes aqui, você vai para a rua, vai fazer a sua parte, e se você sair melhor na pesquisa do grupo aqui, a gente apoia. Certo. E graças a Deus, né, ele saiu na pesquisa, né, dos nomes, dos 3, 4 nomes do grupo, ele foi o melhor nome e estava preparado. Ricardo me ajudou muito como assessor. Eu sentia nisso aquela vontade de estar prefeito e de dar continuidade ao meu trabalho. E outra coisa, até mandar um abraço para ele, eu sei que ele está me assistindo. Muito obrigado, Ricardo. E parabenizar esses 45, 50 dias de mandato. Ele está me surpreendendo. Está correndo atrás. Eu soube está indo atrás, está abraçando a causa, está lutando. Eu falei, rapaz, parabéns. Parabéns, que é dessa forma que você vai dar certo. Eu soube hoje, certo, de que vai ter uma movimentação forte dos 100 dias de Ricardo Flauzino em Itabela. E eu acredito que deva ser um desejo do coração de Ricardo de lhe superar, de buscar ser melhor que Luciano. E eu falei isso para ele. O que você acha disso? Seja igual ou melhor do que eu. Ou melhor. Pior não pode ser, não. Pior não pode ser. Colocar a mão numa pessoa para ser pior é difícil, né? E eu acredito que ele vai ser melhor do que eu. Ele encontrou a cidade andando. Sim. As facilidades também, a gente tem que ser bem sincero, bem melhor do que eu peguei lá atrás. Sim, mas assim, a vontade dele fazer, dele construir e ser melhor, que ele vai ter que ser melhor do que eu, e eu acredito nele. Acredito que é como você falou, nasceu no berço, a mãe vendia pastel, ele foi bombeiro de posto, trabalhou em supermercado, de entrega de supermercado, quer dizer, ele sabe por onde ele passou e sabe onde ele chegou agora. Então ele tem que honrar aonde ele chegou e ser melhor do que eu. Você não tem medo da administração de Flauzino? Não, pelo contrário, eu estou aqui para ajudar ele. Confia nele. Confio nele, e eu sei que é uma pessoa sincera, pessoa honesta, uma pessoa que é parceiro, é amigo. Se eu coloquei, né, e o povo acreditou, a gente tem que acreditar. Quantos votos foram? Ricardo, ele teve 10.700 votos. Certo. Ele ganhou com mais de 5 mil votos do segundo colocado. Foi um show de voto. Ele ganhou com 60. Ele foi o candidato mais votado na Costa de Descobrimento. Proporção de voto. Proporção de voto. Ele teve 63%. Se eu não me engano, Porto Seguro deu 57%, as outras cidades 56%.
Eunapo 52%, e Flauzino teve 63% dos votos. Então, na Costa Descobrimento foi o prefeito mais bem votado. Parabéns ao Ricardo. Ricardo está sempre sorrindo, né? Tem um sorrisão bonito, aberto e tal. É disso que as pessoas precisam. Eu digo sempre, e você já falou isso aqui, né, de que um prefeito, um vereador, ao ocupar um cargo público, ele precisa entender que ele é um funcionário público. Verdade. E que as pessoas precisam disso, precisam de um governante que os ame, que tenha empatia, que sinta a dor do outro nele. Mas nós temos aqui algumas perguntas, né? Perguntas diversas, né? Primeiro tem uma afirmativa aqui, né? Alguém que disse aí: o povo quer Luciano como deputado. O povo quer, você falou que é o povo quem vai dizer, né? E a outra, nosso amigo Brito, Brito que foi candidato? Brito, um abraço para você, foi candidato a vereador, e Brito manda um recado aqui, que tem gente que vai lhe pegar depois aí, viu, Brito? Segure sua onda. Um abraço, Brito. Mas você é forte. Brito disse assim, ó, Brito disse, pediu para Luciano fazer o mesmo por Porto Seguro, nos devolver dignidade e respeito, meu irmão. A gente tinha combinado de que não ia entrar nesses assuntos. Não sou eu que estou entrando, nem é você que está falando, é o povo que está entrando aqui. E o Brito está pedindo para você trazer dignidade. Mas como é que você vai fazer isso se você não é prefeito da cidade? Como é que fica? Lhe apertei. Então você quer pular de assunto? Vou mandar um abraço para Brito. Ô Brito, você apertou o homem, papai. Mas veja como é importante. Né? O tempo vai dizer, né? O tempo vai dizer. É verdade. Né? E o que o tempo Brito, é dono da razão. E o que Brito está pedindo não é nada mais do que aquilo que é de direito nosso. Né? Nós queremos só isso, que os políticos... Autoestima da cidade. É isso, que os políticos nos amem, que nos respeitem, né? Que os políticos... Poxa, que resposta essa que você me deu hoje, velho? Quando você disse que a maior obra foi devolver a dignidade às pessoas, devolver a alegria, devolver o sorriso de um povo que não tinha mais esperança. Parece utopia se falar isso, né? Muita gente não acredita mais nessas coisas, mas eu me sinto orgulhoso de estar do lado de uma pessoa que pensou desse jeito, né, velho? Que bom, né? Mas eu me lembro também que você, quando você me contou que você perdeu 3 vezes, você chorou. Você pode não lembrar, mas você disse, Miro, eu perdi por 3 vezes, Itabela não me queria, e você me disse uma coisa muito importante, você disse assim, Itabela não sabia o quanto eu queria fazer bem para ela. Aquilo me marcou muito, não é? E se nós voltarmos atrás, a gente pode também pensar como estaria Itabela hoje se Deus não tivesse permitido que você estivesse passado por lá, né, por 2 mandatos e ter mudado a história desse povo. Então, eu quero lhe parabenizar. Obrigado. Dizer para você que muita gente que ainda não acredita na política, muita gente que está decepcionado com políticos, muita gente que está mandando os políticos ir para o inferno, alimentem ainda um pouco de esperança, porque ainda existe um homem como você. E eu fico muito feliz que por isso. Obrigado, Miro. Eu agradeço de coração. Você me deixou até sem jeito aqui, né? Mas eu fiz a minha obrigação como prefeito e como filho de Itabela, como morador daquela cidade, fazer o melhor e honrar o voto que o povo deu para a minha eleição. Luciano, você acha que vindo como candidato a deputado estadual, você vê dificuldades, você vê que portas estão abertas, você tem... Como é que é essa relação sua? Porque você foi presidente do Condesc, do consórcio do descobrimento, e não foi uma vez só. Foi 3 mandatos. Você parece que tem, então pronto, está provado de que aquela história, o homem é bom, deixa o homem trabalhar, né? Não somente foi em Itabela, mas no consórcio dos prefeitos. Você tem hoje
uma grande parceria com outras prefeituras em que lhe daria fé de acreditar de que você teria apoio de outros colegas seus e quem sabe agora sair aí a deputado estadual. Miro, eu só não saio se você sair, que eu já fui candidato, viu? Eu fiquei sabendo. Toquei as urnas também, viu? Aí, parabéns pela coragem. Foi. Tive voto que não acabou mais, mas fui. Olha, Miro, é questão de candidato a deputado, tá muito cedo ainda. Eu vejo, como eu falei no começo para prefeito, eu quero dar uma a palavra não é descansar, não, é pensar a minha vida. Sim. Agora eu estou me dedicando à família mais, porque você sabe que você na gestão pública você afasta um pouquinho, não que você queira afastar, mas a gestão ela pega o seu tempo um pouquinho a mais. Sim. E eu quero dedicar um pouquinho à família. Sim. Esse ano eu quero pensar na minha vida política, na minha vida pessoal, o que eu vou definir, o que eu vou decidir o ano que vem. É lógico, convite, eu fico assim muito agradecido a toda a região, aonde eu chego, as pessoas, você tem que ser candidato a deputado, você é um nome aqui na nossa Costa Descobrimento, né? E só que eu preciso pensar. Eu estou falando isso do coração, eu fico muito feliz as pessoas me convidarem, mas eu preciso pensar, analisar, que é uma responsabilidade muito, muito grande. Eu não quero só entrar para ser, se caso eu vier a ser candidato, eu quero fazer a diferença também como deputado. Então, para eu fazer essa diferença, eu tenho que estar preparado comigo mesmo, né? Primeiramente a família, lógico, a família é a minha base, né? Sem a família eu não vou para lugar nenhum, né? Minha esposa, minha mãe, meu pai, os sobrinhos, a família toda é a minha base. Então eu tenho que pensar muito bem em falar. O dia que eu chegar para você e falar assim, eu vou ser candidato, pode ter certeza, Miro, que eu pensei muito, analisei muito e eu estou muito seguro em ser. Mas nesse momento agora eu quero pensar. Eu quero analisar toda a situação política. Eu acredito que se eu vier ser, eu estou num momento muito bom, né? Como você disse, com o pé muito no chão, é as pessoas que dizem, né? E a gente tem que acreditar na população, no eleitor. Mas assim, eu preciso entender e resolver qual o caminho que eu vou decidir. Nesse momento agora eu quero curtir mais a família um pouquinho. Eu acredito que esse termômetro da espontaneidade das pessoas, isso é muito bom para você, né? Porque a gente percebe que não há uma forçação de barra. Eu nem forço. E na realidade sai no site, Luciano é candidato a deputado. Eu nunca pedi. Eu nunca cheguei para você e falei, Miro, eu sou candidato a deputado. Nunca. Eu nunca pedi para colocar nada em site. As pessoas que chegam e falam, o momento agora é esse, é seu, você está bem, você fez um bom mandato em Tabela, você, as cidades vizinhas, fala o seu nome. Eu fico feliz, eu fico honrado em ouvir isso. Lógico que qual o político que não gosta de ouvir coisas boas que falam dele? Sim. Mas no momento agora, você é candidato? Não. E eu ainda vou pensar se eu vou ser candidato ou não a deputado. Conosco, Luciano Francisqueto, ex-prefeito de Itabela. Eu sou Miro Veloso, do seu canal podcast Mentalize. E se você ainda não segue a nossa página, tá aí só assistindo, nos dá essa moralzinha aí de chega lá e seguir a gente, tá certo? A gente precisa crescer e crescer mais e tenha certeza de que nós vamos estar sempre aqui trazendo notícias diversas. Quero deixar aqui para as pessoas que estão nos assistindo de que na quinta-feira estará sendo quero mandar um abraço, certo, para um dos maiores deputados federais que eu já conheci, tá? E para quem duvidar é só entrar no aonde é que se entra para ver as emendas que o deputado mandou para tal lugar? Onde é? É no portal da transparência, certo? Quem está nos assistindo agora é tão somente meu amigo Udurico Júnior. Tive o prazer de ser locutor de Udurico, de ficar com ele 45 dias, de manhã, de tarde e de noite. Que figura maravilhosa, que cara legal, humano, muito humano, certo? Eu lhe contei. Posso falar um pouquinho dele? Pode, fala aí. Fala, senão eu vou chorar se eu falar de Udurico. É meu amigo e irmão, inclusive tá até em casa, tá lá na minha casa. Tá lá agora. Em sua casa, vi, rapaz. Então tá. O Udurico fez muitas coisas em Tabela.
emendas. Você Ele me disse ajudou isso. muito. Se tem uma Itabela for em uma boa administração, o Dorico fez parte dela. Sim. O Dorico nunca me deixou sozinho. Quando foi deputado, mandou várias emendas para Itabela. Eu quero agradecer o Dorico. Daqui a pouco eu estou com você tomando um cafezinho, tá lá em casa. O convite eu fiz, é meu amigo, meu irmão. Eu tenho um irmão na vida, o Dorico é um deles. Então, assim, gratidão, Dorico, por tudo que você fez por Itabela, viu? Um abração, meu irmão. Olha aí, eu quero dizer que quinta-feira, atenção, né, você que está nos ouvindo agora e nos assistindo, quinta-feira o Dorico estará aqui no seu lugar. Certo? Pronto, isso e aí. nós vamos estar aqui no bate-bola conversando, legal, e vamos ouvir o Dorico, né, que não só fez por Itabela, fez toda a região, certo? Toda a Bahia. O Dorico fez muito por Porto Seguro, Teixeira, mesmo na época sendo oposição. Mandou emenda para a prefeita Cláudia, certo? Ele mandou emenda para Porto Seguro. Não, o Dorico não tem não. Certo? É grande, né? E fez pela região. E foi um prazer muito grande ter conhecido o Dorico, certo? Não só como... Mas teve algo que me marcou muito na vida de Dorico, já lhe contei, né? Depois que passou a política, né? E não deu... E de repente ele liga para mim, para minha família, e me convidou para almoçar na casa dele. Eu disse... Aí quando eu cheguei lá, eu disse, rapaz, você não me deve nada, eu trabalhei para você me pagou até a mais do que eu pedi. E por que você está me convidando? Ele olhou para mim e disse assim, rapaz, você ficou comigo 45 dias do meu lado, de manhã, de tarde e de noite. Saía às vezes 11 horas da noite de Porto Seguro para vir para Trancoso. E como que eu não lhe convidaria? E naquele dia, na casa dele ali, não estavam ali os coronéis, não estavam ali os deputados, estava ali a galera do som, a galera que puxava os fios, estava ali o simples locutor, Miro Veloso. O Dorico, você mora em meu coração, por isso foi meu convidado para estar aqui na quinta-feira, e será um prazer muito grande. Luciano, você disse que o Dorico lhe ajudou muito. Muito. Itabela tem muito a agradecer ao Dorico. Colocou muitas emendas. Sim. E sempre esteve junto, né? Sim. Com a gente. Me ajudou, me deu, né, conselhos. E eu sempre estou com ele, a gente viaja, às vezes viaja junto. Quantos anos o Dorico tem? O Dorico tem 33, 34 anos. E você? Eu estou com 50. E o Dorico 50 o quê? 51. Vou fazer 52 agora em abril. 9 de abril. Quer dizer que o vovô aqui sou eu? Eu não tenho cabelo. Eu não tenho, né? Eu queria aproveitar, Luciano, e perguntar aqui para você, como é a sua relação com o governo do Estado? Relação do governo do Estado muito boa, né? Sim. Jerônimo é o meu amigo, eu gosto muito de Jerônimo. A relação aí, com certeza, uma relação que nos ajudou, Itabela. Eu sou municipalista, né? Eu sempre falo que prefeito que não é municipalista, que tem lado político, atrapalha o município. Eu tenho essa visão. Explica isso. O que é isso aí que você está falando? Olha, eu sou municipalista. Por exemplo, você, quando está prefeito, não importa de onde vêm as verbas. Você tem que olhar para a cidade. Certo. Tem prefeito que entra porque é contra o governador, é a favor. Certo. Exemplo, é contra, não vai buscar. Está atrapalhando o quê? A cidade, né? Sim, ele é prefeito. sim. Se é prefeito, é municipalista, ele tem que ajudar o município. Independente de que lado vem, você tem que ir atrás. E aí, esse radicalismo de direita, esquerda, eu não tenho. Você não tem isso? Não tenho. Eu sou municipalista. Então, onde for melhor para o município, onde ajuda, aquele é o cara bom para mim. Nós podemos, então, até atribuir esse pensamento seu ao sucesso da gestão que você teve. Eu não era do lado do governo. O seu partido se chamava Itabela. Itabela. Eu acho que todo prefeito tem que ser municipalista. Primeiro defender o município. Esquecer lado político, partido, esquerda, direita, e só atrapalha o município. O prefeito, né? A população ela escolhe. Agora o prefeito, ele está administrando o município. E o município depende de verba estadual, depende de verba federal. Então isso é uma bobeira, esse lado político aí, só atrapalha o município prefeito. Olha, é muito importante isso que Luciano está falando, porque nós estamos sofrendo com isso. Né? Nós estamos sofrendo com isso porque a gente sabe, certo, que o prefeito de Porto Seguro defende a bandeira do PL,
o governador é do PT e a gente tem deixado de receber muitas coisas aqui. Inclusive, hoje eu pedi à secretária Alessandra Quaresma que convidasse o senhor Jânio Natal a estar conosco aqui, certo? Eu sempre disse que eu nunca fui oposição. Eu tenho um posicionamento. E meu posicionamento é esse. É a cidade, é o distrito, certo? Sim. Então, eu acredito que muitos problemas que Porto Seguro e Trancoso vive hoje é por falta de uma visão como essa sua, né? Que massa isso, velho. Não é quando você diz assim, eu sou municipalista, eu quero cuidar da minha cidade. Se o governador é do PT, é do PCdoB, problema dele, da escolha que ele fez, se eu sou de outro partido ou não. Então, eu hoje só estou aprendendo com você e acredito que Porto Seguro e todos aqueles que estão nos assistindo está aprendendo, não é, todos esses valores. Um dos mais importantes você já falou, que foi devolver a dignidade para as pessoas. Agora você traz essa questão de que você não está nem muito aí para essa coisa de defesa de bandeira partidária. Não. O que você quer ver é o progresso da cidade que lhe confiou o voto, não é? E as pessoas vão conhecendo um pouco mais nesse bate-papo nosso aqui quem é Luciano, não é? Eu estou muito feliz com isso. Eu mais feliz ainda, né? Dizer para você, Emílio, que é uma responsabilidade muito grande estar aqui, né? O primeiro programa seu, Mentalize, e fiquei muito feliz. A felicidade é em dizer que parabéns, você é uma pessoa de verdade. Obrigado, meu irmão, e o prazer é todo nosso. Nós estamos quase chegando aí ao final. Tá quantos minutos que a gente tem aí? Só isso aí. Hein, filha? Isso, né? Isso, né? Mas o prazer é todo nosso, mas é muito bom estar com o Luciano aqui. Na quinta-feira, eu já disse que nós vamos estar com o Durico Júnior, certo? Que tem uma história vasta na política. O cara foi deputado federal por 2 vezes e foi o deputado federal mais novo do Brasil. Do Brasil. E eu apoiei as 2 vezes. 2 vezes esteve junto. Então essa é uma parceria forte. Mas eu não posso deixar você sair daqui sem que você assuma um compromisso. Não é comigo, não. Um compromisso. Eu acho que você já pode fazer alguma coisa para o Porto Seguro. Nós temos aqui, nesse local, chamado Itacipuera, um poço artesiano que foi aberto. Foi uma luta nossa de 8 anos, certo? Essa luta foi junto com o Dr. Anderson, certo? Na época, eram os carletos que tomavam conta da SERB. Esse poço artesiano foi aberto. Foi aberto. Mas foi aberto e já tem 2 anos o poço aberto. A prefeitura colocou a caixa no lugar, mas a SERB até hoje não terminou esse poço, que precisa apenas da parte elétrica e da bomba. Tá sem a certo? Bomba e a parte elétrica. Sem a bomba, sem a parte elétrica e, é claro, os encanamentos. Nós já medimos, certo, toda a Itacipuera. E eu preciso que esse poço funcione, porque teve um ex-vereador aqui, que eu não vou dizer o nome, ele não merece essa moral, não vou dar essa moral para ele, que na época da campanha e antes da campanha, ele andou dizendo que eu estava usando a água desse poço, pô. Como é que se usa uma água de um poço que não tem bomba dentro, né? Mas então, existe o poço, tem a caixa d'água. Existe o poço, tem a caixa d'água. A bomba e os canos. A bomba. Parte elétrica. Parte elétrica, terminar e jogar água pro povo. Você é amigo de Jerônimo. Jerônimo é o governador, é o homem que é o mais forte da Bahia, então, não é o gestor maior da Bahia. Me ajude, ajude Itacipuera. Aqui nós não temos fornecimento de água, nem da Embasa, certo? É tudo água de poço. Então. Tudo água de poço, né? Então, eu queria lhe fazer esse pedido. Mas eu já fiz essa demanda aí para o governador cobrar, fazer esse pedido. Eu já fiz esse pedido a um bocado de gente. E é um bocado e é um bocado de político, mas eu não estou com. Lembra aí, viu, Ivo? Certo? Né? Já fiz a um monte de político. Inclusive, teve um período que parou e voltou porque o Durico mexeu, certo? Que o Durico passou um tempo na SERB. Depois ele saiu. Quando o Durico saiu, parou tudo. Parou tudo, certo? Porque ele... Não. Porque ele saiu e foi para outro setor.
certo? Então, já que você tem essa proximidade, o Dorico também tem. Vou fazer esse pedido, certo. Reforçar eu e o Dorico, a gente já até Salvador, tentar fazer esse pedido aí para ver se retorna essa bomba e a parte elétrica. Mas você não vai fazer igual um bocado de político que me prometeu e até hoje eu estou sem água aqui, não. Vou fazer o pedido, certo. Né? Aí agora a competência vai ser do Estado, né? Mas pedir, com certeza eu vou pedir. Olha, Gabi pediu para Luciano ajudar. Esse assunto é importante, viu? Ó. Gabi é minha irmã. Um abraço, Gabi. Gabi é sua fã, fica botando figurinha dela com você e chama você de mim. Olha, se Dona Luana vê as fotos que Gabi bota, ela fez uma fotinha tá com você e toda vez que fala em Francisqueta, ela fala, meu Francisquetinho. Ela fala assim, né? Meu Francisquetinho. É Gabi Colodete, né? O nome dela. É italiana, sangue italiano. Ela disse, ó, Gabi pediu aqui para Luciano ajudar com a quadra que fica na frente da casa dele, aqui em Trancoso. É questão município, né? Municipal, não é isso? Essa... Conta isso. Sim. Ela levou ele até lá. Essa demanda até lá, ele ia entrar e fazer junto com Cláudia, mas aí a prefeitura veio, Mas é a prefeitura agora que está construindo, né? Ou não? Parou. Tá não. Tá fechada tem quase parou tudo, teve uma certa ajuda de uma tal de uma Halt. Não, foi a Lacoste. A Lacoste. Mas eles pintaram, só que ela estava sem telhado. Aí eles tiraram o telhado, a pintura da Lacoste foi pro pau. Eles colocaram o telhado, só que ela tá toda fechada. É a única quadra aqui. A única quadra que nós temos, na verdade, o governador Jerônimo já foi lá e fez um compromisso em público de que terminaria essa quadra, tá? Então gostaria que você colocasse essa demanda aí. Mas lá eu acredito que é municipal. É municipal, mas rapaz, toda ajuda que vier é bem-vinda. Toda a vida. A quadra, ela pertence a associações. Isso, pronto. Entendi. Então, na verdade, entendeu? Associações ali. Que legal. Existem as associações, né, que pode facilitar esse trâmite, né, para que haja a intervenção do governo do Estado. Né? Então, não tem jeito. Você está descansando, mas vem aqui, meu irmão, e a galera tem as demandas, certo? Olha, mandar um abraço para a Gabi aí, minha amiga aí. Isso. Eu quero mandar um abraço também para Dona Luana, sua esposa, que tive o prazer de conhecer. Sua filha Luma. Lá em casa são 4 L's. Luma, e para a bebezinha, Luciano. A bebezinha como é? É Luma. Luana. A pequenininha, como é o nome? Luma. E a que eu conheci? A Luciana. Certo? Luanda, Luciana, Luma e Luciana. Pronto, 4 L's. 4 L's. Ok. Agora vem a gatinha lá que ela pegou, adotou e colocou o nome de Lua. De Lua, rapaz. Ficou 5 L's agora. Que beleza. Luciano, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Né? Certo? Eu acredito que para o primeiro podcast as pessoas passaram a conhecer, não é? Existe um texto bíblico que Jó, um certo dia, ele disse para Deus assim: eu te conheci apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, não é? Então eu acredito que Porto Seguro, muita gente te conhecia apenas de ouvir falar, mas hoje essas pessoas passaram a conhecer um Luciano não político, mas um Luciano humanizado, um Luciano que entende o sentido do que é ser humano, né? Porque para mim marcou essa onda que você falou, que a maior obra foi devolver a autoestima das pessoas. Eu quero deixar você livre para suas considerações finais e... Bom, vamos lá, né? Quero agradecer a todos vocês, primeiramente a Deus, né? A minha família. Miro, muito obrigado. Sóis, prazer, viu? Igor aqui está presente com a gente aqui, meu sobrinho, muito obrigado. A família aí cada dia crescendo mais. Nabila, é isso, Nabila. E dizer que assim, é uma responsabilidade muito grande, né?
primeiro programa, inaugurar. Eu fiquei até meio surpreso, mas é o primeiro, eu achei que já tinha, tem, né? Às vezes as pessoas mudam o nome, falta muita coisa aí. Né? Para mim, assim, foi assim. Eu fiquei até nervoso, viu? Falei, rapaz, responsabilidade. Mas graças a Deus, porque a gente fala do coração, né? Fala da alma, as coisas saem natural. Eu sempre sou assim e acredito que você também é dessa forma. A gente é muito sincero, muito verdadeiro. Claro. E é dessa forma que tem que ser. Agradecer a toda a Costa Descobrimento, agradecer por Seguro, Trancoso, toda a região, Itabela, Eunápolis, toda a costa. Mandar um abraço, um beijo e vamos mentalizar aí, né? Mentalize. Quinta-feira o Durico, né? Tá lá em casa, daqui a pouco tomar um cafezinho com você, viu, Durico? Convido o pessoal de Itabela para seguir o Mentalize. Pronto, vamos seguir o Mentalize aí. Dá uma força para nós. Com certeza vocês aí de Itabela aí vão reforçar aí o Mentalize. Que Mentalize aí, Mira, uma grande figura, gente boa, coração bom, parabéns, obrigado, viu, obrigado. Mira? Aquela viagem naquele passeio que a gente fez ali, aquela galinha caipira, a gente olhou no olho do outro e viu a sinceridade da sua parte. Eu acho que eu transmiti da mesma forma. Obrigado. E o mundo é dessa forma. Eu só não sabia que você comia tanto. Você comeu pra caramba, meu irmão. Teve uns dois lá que falou assim, eu não gosto de galinha caipira não. Eu falei, ô, coisa boa. Valeu, ok, pessoal. Vai sobrar mais. Estamos chegando, viu? Pronto, estamos chegando ao final, né, do nosso primeiro podcast. Eu quero agradecer a Deus, eu estava nervoso pra caramba, Deus. O Senhor sabe quanto que eu estava nervoso, preocupado, com vontade que tudo desse certo. Quero agradecer a minha esposa, que se dedicou muito para aprender. Eu pedi a muita gente para me ajudar a colocar esse podcast. Ouvi muitos nãos, mas aí ela se... quero agradecer a dois grandes amigos lá em Porto Seguro, o Fábio, né, que chegou junto com a gente, certo? E ao meu amigo Gilcinho Iluminações, que mexe, né, com isso também, ao Fiel, que chegou junto, tá bom? Agradecer a Sóis pela presença, agradecer a toda Trancoso e Porto Seguro, tá, por estar agora nos assistindo, e dizer que quinta-feira nós estaremos aqui com ele que foi o deputado federal mais novo do Brasil, ele que contribuiu muito para muitas cidades dessas 417 municípios baianos, certo? Ele que naquela tribuna, né, não teve medo de dizer a verdade e vai estar aqui na quinta-feira abrindo o verbo, falando a verdade, o Durico Júnior. Então não perca, quinta-feira, aqui no Mentalize, o Durico. Mais uma vez, obrigado, Luciano, obrigado, Deus, e assim a gente chega ao final da primeira edição do seu podcast Mentalize.